E ainda ontem em Brasília, os governadores discutiram as possíveis mudanças no ICMS. Acompanhe com Antônio Maldonado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que a redução da carga tributária que incide sobre os combustíveis só será possível a um longo prazo. Segundo o chefe da equipe econômica, antes é preciso fortalecer os estados e municípios e facilitar o modelo de pagamento de impostos no país. Para isso, é preciso que o Congresso aprove duas medidas: a reforma tributária e o novo Pacto Federativo. A explicação do ministro foi dada durante o encontro com governadores realizado em Brasília nesta terça-feira. De acordo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, os estados brasileiros quebrariam caso abrissem mão do ICMS, que é cobrado sobre os combustíveis. Não tem como falar num estado que já é deficitário, como o estado do Rio Grande do Sul, que haja qualquer possibilidade de abrir mão imediatamente de 6 bilhões de reais, que aliás não são integralmente para o estado. 25% deste valor vai para os municípios e sustenta programas dos municípios. O ministro Paulo Guedes foi chamado às pressas ao encontro dos governadores para esclarecer o lado do governo federal em relação a essa questão da redução dos impostos sobre os combustíveis. A ideia foi dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que em entrevista afirmou que a União abriria mão da arrecadação caso os estados também o fizessem. A fala foi considerada por muitos uma provocação e recebeu diversas críticas, como do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O presidente da República, ele deveria ter reunido primeiramente sua equipe econômica antes de entrar num debate tão criminoso como esse, que é o debate de quebrar todos os estados, inclusive a federação, prejudicando aqueles que são mais pobres. Segundo os governadores, o ministro Paulo Guedes explicou que a fala do presidente Jair Bolsonaro deve ser entendida como uma iniciativa no sentido de chamar a atenção para a necessidade de se fazer uma reforma tributária e não como uma cobrança. Eles pediram então que o governo federal esclareça esse posicionamento, já que a população criou uma expectativa de que os estados poderiam simplesmente zerar a carga tributária sobre os combustíveis. O objetivo é garantir que a questão seja discutida de forma responsável e em um ambiente adequado. De Brasília, Antônio Maldonado. Rodrigo Constantino, difícil chegar a um acordo, hein? Muito. Não resta dúvida de que o presidente Bolsonaro, da forma que fez, jogou um pouco para a plateia e criou uma provocação, né? Falar que o governo federal abre mão dessa receita, que é menos de 2% do seu total, e que os estados também deveriam seguir isso, sendo que em alguns estados é quase 30% do total da arrecadação. É óbvio que são dimensões muito diferentes para o mesmo imposto, né? Então, de certa forma, o presidente jogou para a plateia e irritou os governadores, mas eu concordo com o ministro Paulo Guedes, ou seja, há uma provocação para pelo menos iniciar um debate. Claro que o palco certo não é o Twitter, e sim o Congresso para debater a reforma tributária, mas o sonho dos governadores e de muitos deputados e senadores também é justamente manter o debate longe da opinião pública. A opinião pública quer menos impostos e para isso tem que ter menos gasto público, então não tem jeito, tem que cortar na carne. Agora, o presidente tem esse estilo mesmo, ele joga o balão de ensaio e depois vai ver a consequência disso, né? O ministro Paulo Guedes está tentando lá apagar incêndio com os governadores ficarem irritados, em parte com razão, pela forma como foi feita, mas o debate é necessário, temos que reduzir impostos. E Zé Maria, será que depois de 30 anos de trabalho aí em Brasília, você vai dizer aprovada a reforma tributária, Zé Maria? É difícil. Não há reforma tributária, há uma mini-reforma e talvez uma atualização ali de alguns impostos e nasce o IVA, que segundo analistas aqui, já nasce velho. Neste caso aí, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro jogou luz sobre um debate que já é muito intenso. Os donos de postos já fazem uma movimentação, algumas vezes ao ano, né? O dia sem imposto. Eles vendem combustível pelo preço que seria o preço sem imposto. Levam prejuízo, mas mostram ali a dificuldade do pagamento de impostos. E aí, de graça, o presidente Jair Bolsonaro trouxe luz a esse tamanho do preço nos combustíveis, que é o imposto. A arrecadação do governo é de quase 30 bilhões de reais. Isso no ano passado, com CID, PIS e COFINS. O presidente Jair Bolsonaro acabou mostrando ali uma dificuldade do governo e criando um problema muito grande para o governo federal e também para os governos estaduais. Olha, Tiago, essa é uma mudança que ninguém quer.
Primeiro, porque perde a arrecadação e perde muito dinheiro. Segundo, porque incentiva um combustível fóssil. O governo, se tiver que gastar 30 bilhões em despesa fiscal, que se faça em novos combustíveis, como, por exemplo, a geração de energia através do sol, energia solar, né? Ou através de outros pontos, incentivos em outros setores. Mas é o debate e uma faixa importante do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, os caminhoneiros. E ele está mostrando de como não pode interferir nos preços dos combustíveis. O maior preço é o imposto, né? As pessoas estão abastecendo de impostos os carros.